Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, mais um podcast do Inside Mobcast, o podcast do mercado imobiliário. E hoje, mais um convidado super mega especial aqui conosco, João Viana, da Loft, a empresa aí que chegou mais rápido ao topo da pirâmide, se tornou um unicórnio. E é a 11ª empresa a se tornar unicórnio, se não me falha a memória aqui, João. Parabéns, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que o seu tempo é super valioso. Obrigado. Edgar, obrigado pelo convite. Muito bacana poder estar aqui com vocês, compartilhando bastante, enfim, da nossa trajetória, do que a gente construiu até agora, enfim, e poder fomentar essa transformação no mercado imobiliário, que é o que a gente tem provocado bastante também. Quais foram os desafios que você encontrou para construir aí a empresa que vocês construíram? Eu comecei a empreender, na verdade, em 2004, e eu vendi essa primeira empresa, que era uma rede de franquias, em 2008, para um grupo de investidores. E nesse momento que eu fiz meu primeiro dinheiro. E como todo bom brasileiro, eu queria realizar o meu sonho da casa própria, comprar meu primeiro apartamento, né? E aí, enfim, em 2008, não conhecia, não sabia por onde começar, sabia que eu tinha escolhido um bairro, então eu escolhi o bairro de Moema. E aí eu descobri nessa jornada muitas coisas. Primeiro eu descobri que tudo que eu encontrava, tinha muita coisa que eu encontrava nos portais que as informações não estavam precisas, os dados estavam desatualizados, ou os preços não eram aqueles, ou aqueles apartamentos já estavam vendidos. Haviam muitos anúncios repetidos, então a jornada já começava um pouco difícil. Depois eu descobri também que cada imobiliária ela só tinha um pedaço do inventário disponível daquele bairro. E como é uma decisão muito importante, a compra da casa, e para mim era uma decisão muito importante naquele momento, que era uma parcela importante do meu patrimônio, eu queria ter certeza que eu estava fazendo uma busca exaustiva para eu conseguir chegar num apartamento que era mais adequado para mim. Exaustiva, mas mais assertiva possível. E assertiva no final das contas. Então eu queria saber tudo que tinha disponível, mais ou menos com aquele perfil que eu estava buscando, para eu conseguir tomar a melhor decisão possível. Procurei a primeira imobiliária, vi que eles tinham um pedaço. Aí fui na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. No final, eu tinha lidado aproximadamente com umas 12 a 14 imobiliárias diferentes. E aí eu já... Você montou seu dossiê. Exatamente. Eu montei o portfólio que estava disponível naquele bairro. E era engraçado, porque eu via que tinha alguns apartamentos que estavam em todas, outros que estavam em 3, outros que estavam em 4, enfim. Eu fui montando esse dossiê. E visitei 50, 60, quase 70 apartamentos nessa primeira rodada, levando alguns meses. Depois dessa primeira rodada, eu encontrei o primeiro apartamento. Comprei, mandei uma proposta lá, levei um mês negociando tudo. Fiquei super animado quando fechou comercialmente, né? E aí fui lá assinar o primeiro contrato, o primeiro CCV da minha vida. E quando eu cheguei no escritório, o gerente da imobiliária não estava com uma cara muito boa. Ele falou: João, tem um problema documental nesse imóvel, a gente não vai conseguir seguir em frente. Aí eu descobri que haviam problemas documentais nos imóveis também. Aí eu voltei para o começo da fila, visitei mais uns 20 Esqueceu apartamentos. de fazer a diligência documental. Não tinha, enfim, ainda não tinha assinado nada. Então, mas eu achei boa a postura da imobiliária, porque eles identificaram isso antes de eu assinar até qualquer documento, então, ou de pagar um sinal, tudo isso. Mas a consequência é que eu tive que voltar na minha busca de novo, visitei mais uns 15, 20 apartamentos e finalmente encontrei o apartamento que eu queria comprar. Dessa vez fiz a proposta passou, assinei o contrato e aí, enfim, abri o champanhe, vamos comemorar. Tinha vencido essa etapa, agora estava fácil. Eu só tinha que contratar uma arquiteta, fazer um projeto, contratar um empreiteiro e executar uma obra. E aí eu descobri que essa outra jornada também não era tão simples quanto eu imaginava. Então você pode imaginar que no final das contas o prazo da obra foi muito mais extenso do que a arquiteta tinha estimado, o custo da obra foi muito maior do que o empreiteiro tinha me falado inicialmente também. Falta de experiência, você era leigo na história. Exatamente. Então foi aquela jornada difícil, mas depois de alguns meses eu saí do outro lado, o apartamento ficou bacana. Sim.
E a corretora que me vendeu o apartamento foi me levar um presente, enfim, quando o apartamento tinha ficado pronto e tudo. E ela conheceu, ela falou, poxa, João, ficou tão bacana o apartamento, você não quer vender? Aí eu falei, bom, era solteiro, empreendedor e tudo, era mais fácil também. Falei, por que não? Vou fazer algumas contas e com tudo que eu tinha aprendido naquele processo que eu passei na jornada do comprador, eu falei, eu acho que dá para fazer isso melhor. Então eu peguei todos os detalhes do apartamento, da obra, planta, fotos, etc., detalhes, passei para aquelas 15 imobiliárias que eu tinha lidado no processo de busca do apartamento. E em 3 semanas, esse apartamento foi vendido. Aí eu falei, acho que tem alguma coisa interessante aqui. Aí eu comprei mais eureka, né? Aquele acendeu uma luzinha ali, né? Aí fui comprar um segundo apartamento, foi de novo um pesadelo, difícil de encontrar, mas foi um pouquinho mais fácil do que o primeiro, né? E, enfim, aí fiz a obra também, foi difícil, etc. E fiz um ciclo completo novamente. Depois mais um, e nesse momento a empresa que eu tinha vendido era uma empresa de cosméticos e eu tinha um non-compete, então eu tinha que ficar fora do mercado de cosméticos durante um ano, né? Um ano só? Só um ano. Bom. E aí eu fui trabalhar para uma startup francesa e como executivo geral do Brasil aqui, e essa era uma atividade paralela. Depois de aproximadamente 2 anos, já não fazia sentido eu ficar como executivo, porque o resultado que eu tinha no modelo de comprar, reformar e revender já era muito superior ao que eu ganhava como executivo, e eu falei, vou me dedicar exclusivamente a isso aqui novamente. E, perdão, só uma pergunta. Claro. A sua formação era qual? Eu estudei economia. Economia. Então, e você nunca tinha empreendido... você tinha com cosmético. Com cosmético. Seu primeiro empreendimento. Exatamente. Eu vim para São Paulo, eu fiz economia no Rio de Janeiro, vim para São Paulo para trabalhar na Natura de cosméticos, fui trainee na Natura, aprendi bastante lá, foi uma super empresa, uma escola muito legal. Fiquei durante quase 4 anos, foi de lá que eu saí para empreender. Que legal. E aí você empreendeu na área de cosméticos? Primeiro na área de cosméticos. Que bacana. Né? Mas eu sempre gostei do mercado imobiliário. E aí, em 2010, eu saí da empresa francesa e passei a me dedicar exclusivamente a esse negócio e fui aprendendo muito. E fui aprendendo principalmente na jornada de 3 grandes stakeholders aqui. Então, eu aprendi muito da jornada do comprador, muito da jornada do vendedor, quais são as dores que o vendedor tem, e muito da jornada do corretor. Sim. E isso foi muito, muito importante para mim. E de outros prestadores de serviços, né? Como arquitetura. Sim. Você chegou a contratar design de interiores também. Também. Vários da stakeholders ali presentes. Exatamente. Você passou um 360 ali, você deu um overview em todas as áreas. Exato. E aí, nos próximos anos, eu fiz dezenas de obras. Então, fui pegando cada vez mais experiência, reduzindo o período de obra, acertando cada vez mais em produto e assim por diante. E nessa fase, você ouvia de tudo. Então falavam, João, esse seu negócio é bacana, mas ele não é escalável. Esse negócio é bacana, mas quando você chegar em torno de 120 metros, o cara quer fazer o dele. Então não adianta você tomar a decisão. Sempre tem os paradigmas, né? As crenças fixas, né? Ou olhavam, isso daqui é mais antigo do que andar pra frente. Então, todo mundo já faz isso. O que tem de inovador? Então... Eu quero te fazer uma pergunta que é tema, inclusive, João, desculpa te interromper, mas é importante. Tema do meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Eu falo em um dos episódios aqui que você tem que blindar a sua mente. Uhum. Porque... você acabou de falar, tem mais gente, parece, que jogando contra, desestimulando. Uhum. Porque, não sei quantas vezes você ouviu, vai, cara, vai que esse projeto é um projeto show, ele é bom. Parece que tem poucas pessoas gerando estímulo positivo e tem mais pessoas gerando estímulo negativo, né? Sim. Isso tem em todas as áreas, né? Exatamente. E você, naquele momento, você blindou e falou, vou seguir essa minha visão. Eu sempre tive muita convicção de que quando a gente coloca, a gente se coloca ao nosso serviço, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de geração de valor que geralmente as pessoas não têm consciência da força interna que elas têm quando elas se propõem a fazer alguma coisa. Eu tenho um sócio hoje que é um alemão que chama Florian, esse cara é um gênio e ele tem, o que ele chama disso, ele chama de visão de túnel. Ele fala, eu consigo enxergar lá na frente o que vai acontecer
E essa visão é o que dá essa confiança de que esse é o caminho que eu vou seguir. Como que você escolhia para tomar as decisões? Porque quando você fala vou continuar, você tomou uma decisão. Quando Sim. você fala não vou fazer, o falar não é uma outra decisão. Como que você escolhia essas tomadas de decisões? Vou te dar um exemplo, tá? No começo, eu atuava em alguns bairros. Atuava nos Jardins, no Itaim, Vila Nova Conceição e Moema. E volta e meia aparecia porque Até então você estava sozinho. eu estava sozinho. Tá. E já Então- estava fazendo, qual que era o volume que você fazia? Já fazia em torno de uns 7 a... Variou de ano para ano, mas de 7 a 12 apartamentos por ano, mais ou menos. Tá? E hoje, Uhum. você ainda continua com essa mesma premissa em limitar o campo de atuação? Uhum. Você faz um mapeamento estratégico e fala, eu vou de dentro para fora, eu começo por aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, a tipologia também. Hoje vocês atuam em populares, médio, alto padrão, AAA, comercial, residencial. Como que tá hoje a navegação? Porque de lá para cá vieram outras experiências, Exato, né? exato. Bom, a Loft começou muito focado no modelo que é a nossa grande fortaleza hoje, que é o modelo de iBuyer. Então, a gente foca muito em resolver e facilitar o processo de compra e venda, olhando muito esses 3 grandes clientes: compradores, vendedores e corretores. Então, a nossa missão como companhia é realmente reduzir a fricção que existe em todo esse processo, que hoje é muito difícil para quem está comprando ou vendendo, mesmo quando a gente está falando em bairros como Jardins ou Itaim, que aparentemente são muito líquidos comparados com outros bairros de outras cidades, mas ainda assim, quando a gente compara com outros mercados, é um pesadelo você passar por esse processo, no né? mercado americano. Exato, né? E a gente está na segunda fase da Loft, que chama-se Plataforma Loft. Então, o que a gente percebeu alguns meses atrás é que a gente tinha criado quase que uma máquina de vendas realmente de imóveis nesses bairros muito boa. E o que a gente fez foi, a gente começou a perceber que eu tinha muito mais clientes chegando na nossa plataforma do que produtos disponíveis para eles. E a gente falou, poxa, por que não aproveitar esse volume enorme de clientes? Hoje a Loft tem mais de 1,5 milhão de visitadores no site por mês. Como é que a gente usa isso aqui em prol desse mercado para realmente ajudar a gente a reinventar o mercado como um todo? E aí a gente começou a colocar apartamentos também na plataforma que não são nossos. Nesse momento a gente também começou então, a pegar outras categorias de ativos que inicialmente a Loft não atuava. Então, por exemplo, as coberturas e assim por diante. Mas sempre mantendo o padrão. Vou comprar, vou reformar e vou vender. Nesses casos, não. Você está fazendo a intermediação hoje só? A gente não faz a intermediação. O que a gente faz, porque a gente não ganha nada com corretagem. Então, o que a gente faz, a gente coloca o corretor do comprador em contato com o corretor do vendedor. Então, eles têm uma divisão de remuneração. Na corretagem de 6% é dividida entre os dois. E nessa operação, a Loft não ganha nada de corretagem. O que a gente ganha aqui são serviços acessórios. Então, por exemplo, aquele imóvel está num estado de conservação original, ele precisa ser reformado, e aí eu vou oferecer que a Loft faça a reforma dele. Que legal. Ou, por exemplo, ele precisa de financiamento imobiliário. A gente vai oferecer a nossa ferramenta de financiamento imobiliário. Ou, enfim, e outros serviços adjacentes, Legal. mas que não são a intermediação. E hoje, então, falando um pouco mais da Loft, ela tem quantos serviços? Qual que é a extensão de serviços dela? Ela tem o original, onde começou de compra, reforma e venda. Sim. E agora você citou 2 outros serviços. Existem outros? Sim, hoje a gente tem duas grandes unidades de negócio, além do negócio principal de compra, reforma e venda, que é o de reforma. Então, hoje você já consegue contratar reformas diretamente da Loft isoladamente. A gente também, para isso, comprou uma outra companhia chamada Decorate no final do ano passado, que aumentou a nossa capacidade de obra também. E a gente tem outros serviços que são serviços financeiros, que podem ser financiamento imobiliário, a gente pode pensar também em fazer financiamento da obra para a pessoa, a gente pode fazer home equity, a gente pode fazer antecipação. Então, vamos dizer que você tem um cliente que esteja vendendo um apartamento, mas ele já achou o que ele quer comprar antes, então ele tem algumas opções. Ele pode pegar o antigo apartamento dele e vender para a Loft, ou ele pode falar, não, eu quero esperar mais um pouco, e então eu vou pegar uma antecipação para eu conseguir comprar esse outro apartamento que eu encontrei.
Então, são ferramentas para que seja o processo todo de mudança para um novo lar seja muito mais fácil, né? E isso também, o serviço financeiro, ele pode contratar isoladamente? Pode contratar isoladamente. Ele não precisa ter comprado ou vendido um apartamento para a gente para ter acesso a esses. Show né? de bola. Como que encontra a Loft? Ela está presente nas redes sociais, né? Está presente aí o site. Como que as pessoas podem encontrar esses serviços aí, João? Principalmente pelo site. Então, o site, o acesso mesmo mobile é muito eficiente. Então, Como você que consegue resolver lá. Loft.com.br. Okay. E o que é muito interessante, você consegue agendar as visitas e tudo muito facilmente. Você, quando escolhe um apartamento, você já escolhe quando que você quer fazer a visita, quais os horários disponíveis e assim por diante. Então, para que realmente seja muito mais fácil do que aquela minha jornada lá atrás para comprar o primeiro apartamento. E como que surgiu o Loft? Porque Loft, né, como flat, Loft, é um nome bem comum, né? Mas como que você definiu que ia seguir por esse caminho? Sim, a gente, quando a gente decidiu fundar a Loft, a gente sempre teve certeza que a gente queria começar uma empresa aqui no Brasil, mas uma empresa que já nasceu com um DNA de internacionalização também. E Loft é uma marca que navega por outras línguas e outros mercados também mais facilmente. Então, a decisão foi muito focada nisso. Então, uma relação com o mercado imobiliário. Mas, é claro, algumas pessoas têm dúvida, mas então só vendem apartamentos dessa tipologia, desse formato, assim por diante? Não, a Loft vende vários tipos de apartamentos. O que a gente não... Hoje a gente atua no mercado de apartamentos. A gente não faz casas, por exemplo. A gente não compra, reforma e revende casa. A gente só atua no mercado de prédio. Tem algum motivo ou ainda... Esses ativos, então, tem sim. Uma das maiores dores do processo de compra e venda, hoje, é a precificação. Então, pensa que quando uma pessoa decide vender um apartamento dela, mesmo aqui, de novo, num bairro super consolidado de São Paulo, o primeiro ponto que é quanto vale meu apartamento? E aí, por incrível que pareça, como é que ele descobre isso? Ele pergunta pro vizinho, pro zelador, pro porteiro, ou ele procura nos portais para ele tentar ter uma ideia de quanto vale o imóvel dele. Sempre é muito achismo, né? É por chute. Sim, sim. E o grande problema é o seguinte, quando você faz essa comparação, você está olhando preços pedidos e não preços realizados. Exatamente. E o que a Loft fez, que foi uma decisão ousada nossa bem no começo da companhia, para a gente conseguir construir um modelo de precificação que funcionasse muito bem, para a gente conseguir desvendar essa charada, a gente comprou todas as matrículas de todos os apartamentos, de todos os prédios, em todos os bairros que a gente atuava. Então a gente construiu uma base de dados muito completa que ajudou a gente a resolver esse enigma principal, que era como precificar os apartamentos, né? Então, isso é uma das grandes dificuldades no processo na jornada de venda e na jornada de compra. Para o comprador, isso também é muito difícil, e para o corretor também é muito difícil. Porque mesmo o corretor, ele tem acesso a uma base de dados que a imobiliária transacionou, mas mesmo assim, cada imobiliária individualmente, o que a gente vê aqui em São Paulo, elas não fizeram um volume de transações tão grande para ela ter uma base estatisticamente boa para ele conseguir montar um modelo de precificação. Então, essa dor aqui da precificação, quando a gente vai para casas, é uma dor muito mais difícil de se resolver, porque é muito importante que os ativos sejam comparáveis entre si. Então, quando você pega, por exemplo, um apartamento de 100 metros, você tem, sei lá, dezenas de prédios de 100 metros nos jardins. Então, você consegue ter uma base histórica de transações muito mais comparável, e por isso a gente acabou indo para esses ativos que eles acabam sendo mais fáceis de precificar e, por consequência, eles acabam sendo mais líquidos na hora de se vender também.